nosso modal por padrão está recebendo um opacity de 0, certo? Porém, quando a gente clica nele, né, essa função é executada e esse nosso show no nosso CSS recebe um opacity de 1, quer dizer que ele vai aparecer de novo. E quando a gente clicar aqui, né, essa função foi executada que removeu o show do nosso modal container, tá bom? Então aqui eu já criei meu arquivo HTML e agora eu também vou importar o meu arquivo CSS dando um link de CSS, dando Ctrl clique, ele já cria automaticamente o nosso arquivo CSS. E beleza, então primeiro no HTML eu vou colocar todos os elementos que a gente vai usar nesse projeto, né? O primeiro elemento vai ser o nosso botão de open, né? O open modal, né? Que vai ser aquele botão para a gente abrir o nosso modal. Class vai receber um class open, que esses classes vão ser muito importantes para futuramente a gente fazer a manipulação do nosso DOM, tá? O segundo elemento, né, será o nosso modal, né? O nosso modal em si. Então, primeiro, para a gente criar o nosso modal, primeiro a gente tem que criar uma div, tá? E essa div vai se chamar modal container. Modal container. E essa div, ela futuramente irá ocupar toda a nossa tela, né? Porque ela será basicamente o nosso fundo, tá? Calma que estilizando ali mais pra frente vocês vão entender bem. E depois que a gente criou isso, aí sim a gente pode adicionar o nosso modal, que vai receber os nossos conteúdos lá dentro, nosso título, o nosso texto e o nosso botão, né, com aquela box em branco, tá? Então aqui a gente criou e a gente vai primeiro colocar o nosso título um H1 e vai ser venha aprender conosco, um texto qualquer. E depois agora que eu vou criar um parágrafo, tá? Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido, né? Calma aí que a gente pode tirar isso. E é um texto aqui aleatório também, né? Com esse parágrafo. E por último, o que vai ter no nosso modal? A última coisa é o nosso botão de close, né? Pra gente fechar. Ou seja, close modal. E vai receber um class close, porque futuramente a gente vai manipular isso daqui, esse daqui, essa nossa div, esse nosso botão no nosso JavaScript, tá? Então, beleza. Então, a gente já criou tudo que a gente ia criar no nosso HTML. Ó, já tá tudo aqui. É só isso mesmo. E no nosso CSS, primeiro, a gente vai tirar todos os espaçamentos indesejados do nosso site. Então, primeiro a gente vai selecionar tudo com esse asterisco, dando um margem de 0, um padding de 0 também, e um border box sizing, né? Box sizing, border box, olha que interessante. Aqui ele já tirou todos aqueles nossos espaçamentos que já vem por padrão no nosso HTML. E agora eu quero fazer com que todo o nosso conteúdo do nosso site fique aqui centralizado bem no meio, né, onde está o meu mouse, tá? Então, para isso, eu vou selecionar o meu body, né? Vou dar um min height de 100 viewport height, né? Porque ele basicamente vai fazer com que o nosso site seja 100% ocupado, né? A altura do nosso site seja 100% ocupado, que ocupa todo o nosso site, que tá assim aqui, ó, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar um display flex, vou dar um align item center para que ele se alinhe verticalmente, né? E também vou dar um justify content center
para que ele alinhe horizontalmente. Aqui parece que não alinhou nada por causa que esse conteúdo aqui está nos atrapalhando, tá? Então eu vou tirar esse nosso modal para que fique visivelmente melhor pra gente, tá? Então modal container. E aqui a gente dá um display none, só que só por enquanto, a gente dá um display none, só que só por enquanto mesmo, tá? Depois a gente volta, né? Então o que é interessante é que ele ficou todo centralizadinho, que era isso mesmo que a gente queria, tá? E agora eu vou estilizar os nossos botões, né? Quanto esse botão e quanto esse botão aqui. Mas para isso primeiro eu vou importar uma fontezinha aqui, né? Uma fonte chamada Rebo. Qualquer coisa é só vocês irem lá no Google Fonts e pesquisar por essa fonte, Rebo, e baixar o de 500, ou vocês não usem nada mesmo, aí vai de cada um, né? Então eu quero utilizar meu botão, mas para isso, para que fique um pouquinho mais rápido aqui a nossa videoaula, eu vou copiar um código, tá? Para que fique mais rápido, mas eu vou explicar um por um para vocês, tá? Mas olha o resultado que vai ficar, tá? E beleza. Esse pairing é que tá dando um espaçamento interno dentro do nosso botão de 7 pixels em cima e embaixo, ou seja, 7 pixels em cima e embaixo, e tá dando 40 pixels no lado direito e no lado esquerdo, tá bom? É isso que serve o pad. O background linear gradient, né, isso daqui, ele basicamente tá fazendo com que crie um degradê, e esse degradê ele vai da direita, né, ó, right top, ou seja, na direita alto, ou seja, no nosso canto superior direito, né, ó, right top. Então, ele tá vindo dessa cor aqui, ó, desse azul bebê, do canto superior direito, e ele vai pra cá fazendo para esse verde, né, fazendo meio que um negócio diagonal aqui, ó, uma rota diagonal. Entendeu? É para isso que serve. Esse border zero é para tirar a nossa borda que fica em volta do nosso botão, que já vem por padrão do HTML. Border radius de 15 pixels para dar essas bordinhas aqui, para não ficar pontudo, né? Font size é o tamanho do texto que está dentro do nosso botão. O color branco, né? A cor do nosso texto é branco, que está dentro do nosso botão. A fonte Rebo. A grossura vai ser de 500, né, que é um medium. Cursor pointer, para quando a gente... O cursor pointer, ele vai servir para que quando a gente passar o mouse em cima, ele fica com essa mãozinha aqui, ó, que interessante. E o box shadow é para dar um pequeno sombreado aqui no nosso botão, ó. 2 pixels, ó que interessante. Se eu der sei lá, uns 20 pixels aqui, ele basicamente, esse daqui é o da direita, né? Então a gente vai deixar de 2 pixels mesmo. Esses outros 2 pixels é pra ficar aqui embaixo. E esse 10 pixels aqui é o blur que ele recebe, né? Olha que interessante. Se só fosse 1 pixel, ele ficaria mais, né? E aqui ele recebe meio que um blur. E olha que legal que fica. É basicamente isso, tá? Agora a gente vai estilizar a nossa div modal container. A gente vai estilizar essa divzinha aqui, tá? Então para isso a gente pode já tirar isso daqui, certo? E o que vai acontecer, né? Como vai ser a nossa estilização? Primeiro, ele vai receber um background de RGBA, um preto, né? Só que um preto com uma opacidade, que ele vai ficar com essa cor aqui. Que lembra que no começo eu falei pra vocês que basicamente ia ser o nosso fundo, né? E é isso aí, o nosso fundo vai ficar meio que com esse preto. Então ele vai... Para ser o nosso fundo, ele tem que ocupar a nossa tela inteira, não precisa? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um width de 100 viewport width, para que ele pegue toda a nossa largura, né,
do nosso site e um height de 100 viewport height. E esse height ele vai pegar toda a nossa altura da nossa tela que tem disponível, né? E por último a gente vai dar um position de fixed, porque ele vai ficar assim desse jeito, entendeu? E já finalizado, né, o nosso fundo, a gente vai agora estilizar a nossa box, o nosso modal em si, né, que é isso daqui que tem o nosso conteúdo dentro, tá? Então eu vou selecionar a minha div modal e primeiro, por padrão, ela vai receber um background color de white, porque vai ser aquela nossa box branca, né, pessoal? Ó, recebido aqui. E antes, pessoal, outra coisa que eu vou fazer também é centralizar eles no meio, né? Ficar ele bem centralizadinho aqui no meio, que é isso que a gente quer que aconteça com o nosso modal. Então, aqui no nosso modal container, a gente vai ter que dar um display flex, um align items de center, um justify content de center, porque ele fica bem centralizado aqui, bonitinho, né? E lembrando que esses dois só funcionam se você colocar isso daqui, tá? Se você não colocar isso, esses dois não funcionam, tá? E beleza. Agora sim a gente pode estilizar o nosso modal. Então, o nosso modal ele vai receber um width, uma largura de 40%. Essa largura vai ser referente ao tamanho da sua tela, né? Se você tiver, por exemplo, no monitor, né, isso daqui obviamente vai estar maior para você, né, porque eu estou numa tela de notebook. Então isso é referente à tela de cada um. Vamos dar um padding de 30 pixels em cima e embaixo e de 60 pixels dos lados. 30 pixels em cima e embaixo e 60 pixels nos lados, tá bom? O que a gente vai fazer também? Dar um text align text align center, para que o texto do nosso conteúdo fique assim, ó, tudo meio que justificado, né, no centro, né? E vamos dar um border radius de 15 pixels. Ó, que interessante. Ele vai receber essa bordinha aqui que fica com um efeito muito maneiro. E por último a gente vai dar uma estilizada no nosso P, né? E a única coisa que a gente vai fazer nele mesmo vai ser um margem de em cima e embaixo, né, de 30 pixels e 0 dos lados, para que ele dê um espaçamento aqui entre o nosso texto e o nosso botão, tá? Basicamente isso, é uma estilização bem simples mesmo, tá? E aqui no nosso body, outra coisa que eu vou fazer é dar um font family de Arial sans serif pra ficar assim melhor, tá bom? Beleza. Finalizado toda a nossa estilização, né? Finalizado toda essa nossa estilização do nosso modal, que é uma estilização bem básica, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um opacity, isso mesmo, um opacity de 0 aqui, ó. Opacity de 0. Por quê? Quando a gente dá um opacity de 0, vocês percebem que ele basicamente desapareceu tudo, né? Porque o opacity ele vai basicamente esconder o nosso modal, fazendo com que ele fique com a impressão de que não tenha nada na tela, tá? Exceto, obviamente, o nosso botão. É para isso que serve o opacity. E, porém, olha que interessante, quando a gente, mesmo a gente escondendo o nosso modal, né? Mesmo que a gente esconder o nosso modal, ele ainda fica com esse... Eu coloquei esse 0.3 para aparecer só um pouquinho. Não tem o nosso cursor pointer, que quando a gente passa aqui no nosso botão, ele aparece assim aqui, ó. Então, isso não vai ficar muito legal quando ele estiver no 0, né? Ele aparece aqui do mesmo jeito, e isso não fica muito legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pointer events de none, porque aí, ó, aquilo lá não vai mais aparecer, tá? Então, pessoal, a gente basicamente deu
esse opacity de 0 no nosso modal container, para que ele fique com a impressão de que não tenha nada na nossa tela, tá? E beleza. Agora a gente vai vir no nosso JavaScript. Calma aí que é só a gente vir pelo nosso HTML mesmo, né? A gente vai vir aqui no nosso JavaScript e vamos colocar um script. Oh, caramba. Script, vamos passar um source, esse atributo, script.js. É só você dar um Ctrl clique, que ele já cria aqui automaticamente pra gente, tá? E beleza. Então, no nosso JavaScript, primeiro a gente vai manipular o nosso DOM, né? Para que a gente busque dentro do nosso HTML 3 elementos, tá? O primeiro é o nosso botão, tá? Então, vamos dar um const button open. E aqui a gente vai buscar por ele. Ou seja, document.querySelector open. Ou seja, porque a gente vai... Futuramente a gente vai criar uma ação de clique dentro do nosso... nesse nosso botão aqui de Open Modal. Para abrir o nosso modal, obviamente. O segundo vai ser a nossa div modal container, tá? Então, const modal container vai receber um document.querySelector. Vamos passar aqui div. Opa. Modal container. Tudo certo. E o nosso último elemento é o nosso botão de close, certo? Const button close. Aqui eu vou copiar mesmo para ficar mais rápido. Close. Isso aí. Então a gente meio que importou, né, o nosso botão de abrir, a nossa div modal container e o nosso botão de fechar. E beleza. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Agora a gente vai adicionar um clique, né? Adicionar um clique no nosso botão de abrir, né? No nosso button open, para que quando a gente clica aqui apareça o nosso modal, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai dar um button open, né? Estamos chamando essa nossa variável, né, que importou o nosso botão, ponto add event listener. Vamos criar aqui a função chamada click. Vamos passar uma arrow function. Oh, meu Deus do céu. Uma arrow function. E é isso aí. E aqui a gente vai fazer uma função, né? E essa função vai ser a gente está chamando o modal container ponto class list ponto add show. E beleza. Essa função, pessoal, ela basicamente ela está servindo para que ele pegue a nossa div, né? Ou seja, ele pega essa nossa div aqui, certo? E que ele adicione, ele está adicionando uma classe chamada show na nossa div. É basicamente, né? Ele está fazendo isso daqui. Ou seja, então, quando a gente clicar no nosso botão, basicamente essa função será executada. Quando a gente clicar no nosso botão de abrir, essa função aqui estará sendo executada, que ele está pegando a nossa div model container e está adicionando um outro texto aqui na nossa div chamado show. É basicamente isso que ele está fazendo, tá? E para o close, né, para fechar, a gente basicamente vai fazer a mesma coisa, porém, ao invés de a gente adicionar o add, a gente vai adicionar o remove, né? E a gente também vai mudar aqui para ser, em vez de... vai ser o close, porque é essa nossa variável aqui do nosso botão, tá? Ou seja, quando nós clicarmos no botão de abrir,
será executado uma função, né? Quando a gente clicar no botão de abrir, será executada essa funçãozinha aqui. E essa função é adicionar a classe show, né? Dentro da nossa div modal container. É basicamente isso. E no nosso CSS, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um modal container.show e a gente vai adicionar um opacity de 1, né? E olha que interessante. Então, quando a gente clicar, ele apareceu o nosso modal, né? E quando a gente fechar, calma que eu não sei porque não tá fechando, deve ser um pequeno problema. Button open, button close, button close. Assim, pessoal, é que a gente tem que colocar o nosso pointer events out. Agora, voltando, ó, que interessante, a gente clicou, veio pra cá, clicou de novo e funcionou o nosso modal perfeitamente. Então, recapitulando a última vez, primeiro a gente manipulamos o nosso DOM aqui, né? Então, a gente criou um evento de clique para o nosso button open, ou seja, para o nosso botão de abrir. E quando esse clique for realizado, a gente vai executar essa função. E essa função, ela está adicionando uma classe, né, dentro dessa nossa div. É praticamente, pessoal, a mesma coisa de quando a gente clicar acontecer isso daqui, tá? Só que na nossa estilização, esse show ele recebe um opacity 1, ou seja, o opacity 1 é para ele mostrar. Ele por padrão, o nosso modal por padrão está recebendo um opacity de 0, certo? Porém, quando a gente clica nele, né, essa função é executada e esse nosso show no nosso CSS recebe um opacity de 1, quer dizer que ele vai aparecer de novo. E quando a gente clicar aqui, né, essa função foi executada que removeu o show do nosso modal container, tá bom? E é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Abaixo na descrição vai ter todas as minhas informações, as informações do Igor também, do nosso LinkedIn, do nosso Instagram, tá? Então, dá uma passada lá, se conecta com a gente lá no LinkedIn. E é isso, pessoal. Falou!